Olá, esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais da engenharia, agronomia e geociências e para toda a sociedade. Bom, hoje é um programa especial, edição 7, né? Que a gente está aqui com o pessoal da Secretaria de Tecnologia. E seja bem-vindo, Marcos, Obrigado. Diretor de Ciência e Tecnologia da SET e ex-presidente, engenheiro civil e atual assessor de Ciência e Tecnologia da SET, Ricardo Rocha. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Legal. Bom, vamos lá, vamos começar. Projetec. Ontem foi anunciado o lançamento do Projetec para 2025. O que vocês podem trazer de novidade para a gente sobre isso? E talvez ambientar também as pessoas que ainda não conhecem esse programa super legal, né? Sobre do que ele se trata. Ó. Bom, antes de passar a palavra para o coordenador do Projetec, né? Bom, o Projetec é uma parceria com o CREA já antiga, quando o Ricardo ainda era presidente, que a gente tinha dois objetivos bem claros. Primeiro, hoje se fala muito em inteligência artificial, mas há uns anos atrás era a tecnologia BIM, né? Que era uma nova forma de fazer projetos de engenharia, e o Estado criou uma política de BIM e nós precisávamos formar pessoas, engenheiros, para trabalhar com essa tecnologia, né? Então, um dos primeiros objetivos da criação do Projetec é a formação, né, dos nossos engenheiros em BIM. E hoje a gente tem o maior programa de formação de pessoas em BIM do país. Né? Tanto que fomos reconhecidos pela CLP, né, ganhamos um prêmio nacional de um programa inovador no Brasil, concorrendo com quantos? 292 políticas públicas. Olha, 292 políticas, e a gente foi vencedor. E a segunda questão é que nós temos muitos municípios no estado que não têm engenheiros, né? Pela distância, pela população, e esses municípios necessitam de obras públicas, e a gente precisava, de alguma forma, que essas obras acontecessem até para o desenvolvimento do estado. Então a gente uniu essa formação, né, dos estudantes em BIM com uma assistência das nossas universidades a projetos de obras públicas em pequenos municípios, né? Então isso deu uma dimensão também de novas obras no estado. Mas eu vou passar para o Ricardo, que é o coordenador e o premiado aí, né? Olha, primeiro, assim, sempre agradecer, né, ao CREA, o presidente Clodomiro, a vocês aí pelo espaço, né, e também agradecer ao meu diretor aqui, né, Marcos Pellegrino, ao professor Aldo, pelo convite, né, para continuar, de certa forma, esse trabalho com o Projetec, né. Como o Pellegrino mencionou, ainda como presidente, né, o secretário à época, o Aldo, né, na verdade era superintendente, aí foi um detalhe do Estado que mudou o nome da estrutura. A gente sempre entendeu que a SET era uma secretaria, né, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O doutor Aldo me levou o conhecimento, Pellegrino, que era um colega aí que a gente já atuava junto, e olha, Ricardo, tá tendo o Projetec. A gente olha de começo, já se apaixona por ele. Como o Pellegrino mencionou bem aí, né, que esses dois grandes objetivos, a gente vê a tecnologia BIM que tem uma dificuldade de ser absorvida aí para os jovens profissionais, às vezes uma oportunidade de emprego, né, Pellegrino? Assim, o pessoal que é qualificado, nós estamos até com esse problema, às vezes, no Projetec, a gente qualifica e o cara já é absorvido para o mercado no meio do caminho ali, né? Teria 2 anos. Problema bom, né? O problema é bom, porque, como o Pellegrino falou, um dos grandes objetivos é formar pessoal. Então, estamos cumprindo, por mais que dê um pouco de problema para o desenvolvimento das atividades, algum projeto, mas estamos cumprindo a missão de formar gente que vai para o mercado, se qualifica e ganha melhor, né? E passa a ter uma profissão para o resto da vida, que muitas vezes podia desistir da engenharia porque não estava conseguindo emprego. E, por outro lado, tem municípios de pequeno porte que praticamente não tinham esse mercado. Não conseguiam fazer as obras. E quando, né, foi apresentado o programa, nossa, encantador ele, muito interessante. E o que eu pude fazer como presidente para ajudar, por exemplo, tinha algumas entidades, bom, mas não estão roubando o mercado de engenheiros, né, que poderiam atuar nessa área, mas esses municípios não faziam, não tinham recursos. Então nós estamos ampliando o mercado. E às vezes até valoriza-se tanto esse profissional que passa-se a valorizar e ver que é necessário. É isso. Talvez o caminho seja até contrário. Exatamente. E aí viemos, né, a partir de fevereiro, né, o Pellegrino, que era o coordenador à época, né, mas já na função de diretor, cada vez mais a nossa SET aí com outros programas, eles se ocupando,
precisava ter alguém que coordenasse. Fiquei muito feliz aí o convite, está coordenando desde fevereiro e podendo contribuir, né? Já contribuía, porque como presidente de CREA, como eu disse, às vezes algumas entidades de classe nós levamos conhecimento, pedimos para ajudar a divulgar e que entendessem que esses pequenos municípios não tinham esses profissionais e não teriam condição de acessar nem a tecnologia BIM, nem esses projetos. E a gente conseguiu fazer e como foi ressaltado, esse ano foi reconhecido, né, pelo Centro de Liderança Pública, entre 292, quase 300 políticas públicas, como a melhor política pública nessa área. E o que ontem foi anunciado, né, então o edital será lançado brevemente. Antes, o edital que era em torno de 2,5 milhões, né, com uma compreensão grande do nosso secretário aí, né, a sensibilidade do professor Aldo Bona e do Pellegrino, que coordena aí os programas de ciência e tecnologia, ampliando para 7 milhões, né, cada uma, como são 7 universidades, 1 milhão disponível para cada uma das universidades para ampliar alguns programas, ampliar as possibilidades de atendimento BIM, porque o BIM ele tem várias possibilidades de serem incorporadas, simulações, melhorias de visualizações, e estes recursos vão permitir ampliar, né? Passando por uma nova fase do programa, porque eu considero que o que o Pellegrino e o professor Aldo conseguiram fazer foi fantástico, né? Implantar o desafio, é como tirar um avião do chão, né? É a questão da inércia, né? Mas não existia nada e se fez os 7 escritórios, né? Um trabalho quase que de Deus ali que criou o mundo, né? Assim, não havia esses laboratórios, hoje são 7 escritórios funcionando, prestando serviços para os municípios, né? Hoje nós passamos lá, segundo os últimos dados, mais de 140 projetos que já foram atendidos, cerca de 60 municípios que foram atingidos. Hoje os números já são até expressivos e a continuidade desse programa certamente vai levar a mais profissionais formados, né? O aproveito melhor das prefeituras em relação a isso, né? Então, muito entusiasmado aí com a continuidade desse programa aí, né? De novo, agradecer o Pellegrino, ao professor Aldo, pela oportunidade de estar podendo atuar na SET e neste projeto em particular. Na prática, o que as cidades que foram beneficiadas pelo projeto, elas viram acontecer? E de repente até contar um caso, né, para ilustrar. Outro, o caso do prêmio, que sim. BEMA. Nós tivemos com o professor Aldo, né, num momento lá na UniOeste, né, onde eu até tive o prazer, né, sou professor, e neste evento foram entregues para 2 municípios, né, Iguatu e Ibema. Ibema é um município lá próximo a Cascavel, de pequeno porte, né, do que o programa atende, né, até 30 mil habitantes. E a prefeita tinha um grande sonho, ela queria ampliar o hospital, era do parte do programa dela, e ela não tinha recurso, não tinha dinheiro para fazer esse projeto. Soube do Progetec, levou lá para a UniOeste, né, para o escritório do Progetec, foi desenvolvida essa ampliação do hospital, né, e ela agora está, mesmo finalizando o mandato, está buscando recursos para que possa ser executado aí pelo próximo gestor. Então ele recebeu, Guilherme, isso que você perguntou, ela recebeu um projeto, né, todo elaborado sem custo nenhum para a prefeitura, elaborado lá por arquitetos, engenheiros da UniOeste, né, coordenadores e os que participam como bolsistas, né, que são alunos do curso de Engenharia Civil da UniOeste ou profissionais recém-formados que atuam também lá no escritório. E, olha, a emoção desta prefeita, vocês precisavam ver no dia, né, assim, que ela sonhou com este projeto, com a possibilidade de levar para a população dela essa melhoria desse hospital. Ela não estava conseguindo porque não tinha recursos e ela viu com o Progetec a possibilidade de ter um projeto que vai permitir que a obra ocorra, né? Então, a gente tem entre 100 e tantos projetos, vários exemplos de escolas, de unidades de saúde, de edifícios que são necessários aos municípios, né? Às vezes a gente fala até, poxa, tem um lá que eu acho capela mortuária. Poxa, mas capela mortuária é uma coisa... Sim, a gente precisa ver lá os... Né? E às vezes o município não tinha uma capela mortuária, não tinha um local adequado e o Progetec levou, assim como outros. Tem um projeto que é na cidade de Tibagi, que é uma unidade de saúde para hidroterapia. Olha que coisa bacana, né? Um pequeno município que queria fazer uma política para pessoas idosas ou pessoas que estavam em recuperação com uso de hidroterapia.
E os projetos são modernos, são o uso de essa tecnologia BIM que permite um melhor entendimento do que é o projeto, visualizações com vídeos. Então, isso é a grande vantagem que tem sido levado na prática a esses E municípios. para os estudantes, como é que vocês têm visto que tem sido assim, essa experiência tão na prática, né? Então, eu queria sugerir da gente falar um pouco sobre inserção profissional, né? E aí eu vou pegar o teu gancho. O Ricardo, que eu sempre tinha esse diálogo comigo como presidente do CREA, dessa importância da inserção profissional dos profissionais do conselho. Bom, primeiro para os estudantes a empregabilidade deles, né? A gente tem uma dificuldade no projeto de manter, né, os estudantes, os profissionais, porque o valor da bolsa do estado é bem menor. Então as empresas hoje procuram na universidade porque sabem que de lá eles estão aprendendo a tecnologia BIM. Inclusive as empresas procuram até para aprender sobre a tecnologia BIM também, né? Então acho que isso é muito importante. Mas falando da inserção profissional, eu acho que a SET tem vários programas de inserção profissional. Eu acho que o Projetec é um. Nós temos os programas de residência técnica, né? Que o Ricardo também queria que tivesse o de obras públicas, né? Voltado a obras públicas, que fazia quantos anos, Ricardo, que tinha sido feito? Nossa, eu me lembro que foi no início, em 2000 e pouco, né? Depois, acho que só quando o Aldo retornou, né? Então passou, acho que uns 15 anos. 15 anos, então nós colocamos em pé de obras públicas, mas nós temos na área ambiental, nós temos na área da agronomia, nós temos na área das geociências, né, onde o Estado promove uma pós-graduação e esse aluno recém-formado, até os primeiros 3 anos, tem uma oportunidade de trabalhar no Estado e aprender, né, alguma profissão no Estado. Isso resulta muito, na maioria dos residentes que passaram, acho que quase toda a totalidade, hoje estão empregados no mercado. Isso é um grande programa. O Estado ganha porque você tem uma mão de obra jovem que está lá, né? A gente tem uma grande experiência até na secretaria com os residentes. O residente ganha porque ele tem uma pós-graduação e tem uma experiência profissional, né? É claro que de obras públicas todos são empregados porque, né, trabalham lá com várias obras públicas, estradas, ferrovias, né, justificações. Mas na área ambiental é um ponto que eu gosto de comentar, né, Ricardo? Porque quem trabalha na residência, que participa do programa de residência técnica na área ambiental, ele atua nos órgãos de controle ambiental. Ele acaba aprendendo todo o processo. Então, quando ele sai dali, ele já sabe como fazer o licenciamento. Quando ele vai para uma empresa privada? Uma empresa privada, ou ele abre uma empresa de consultoria. Isso faz que hoje o estado do Paraná é o estado mais sustentável, mas também é o estado que aprova a licença ambiental mais rápido no país. Olha, porque se está disseminando a inserção profissional. Então, todos os projetos e programas que a gente cria na secretaria, a gente dá a possibilidade de inserção profissional, como esse que o Ricardo falou, agora que o Ricardo também vai coordenar, que é um programa de competitividade da indústria, né? Que é a jornada da produtividade, aumentar a produtividade da nossa indústria. A gente também está possibilitando a entrada de recém-formados, mestrandos e doutorandos, né, nessa área para atuar. São 2 novos projetos, né, que o professor vai atuar. Poderia falar um pouquinho desses 2 novos? Um é o programa que acabou de mencionar do Senai, que tem lá uma figura de chamar o doutor na indústria. Na verdade, tem que ter a configuração de mestre ou doutor, que vai atuar numa melhoria, verificando questões de layout, a manufatura chamada Lean, toda uma programação da indústria, buscando aumentar a produtividade com conhecimento de ciência e tecnologia. E aí, uma bolsa até diferenciada, 5.125, se eu não me engano, e vai estar de uma forma associada ao Senai, né, a FIEP, Federação das Indústrias, podendo, então, ter profissionais que vão se qualificar, entender também essa outra área, né, industrial, e se inserir também no mercado, né? Eu gosto de ressaltar isso que o Pellegrina falou do Projetec e dos programas de residência.
E eu usava muito esse termo, né, até no planejamento estratégico do CREA Paraná, inserção profissional. E eu, como professor, eu vejo assim, o esforço que a gente tem para formar esse profissional e, claro, devido a condições de mercado, às vezes uma transição, esse momento assim, que a pessoa sai da faculdade, sai da universidade, sai do seu curso, e às vezes tem receio de atuar. E a residência amplamente aí nas áreas de saúde, medicina em especial, onde já se tem essa tradição de, logo depois de formado, ele passar por uma especialidade e ele ganhar segurança, ganhar um treinamento que é qualificado com um profissional que vai estar acompanhando ele até que esse profissional tenha segurança. E a residência que surgiu lá atrás no estado, hoje ela se ampliou e ela está dentro de um quadro aí na SET hoje, de uma maturidade que eu chamo, né, por exemplo, um programa que praticamente todo ano saem novas residências, né, em alguns, às vezes, específicos, áreas ambientais, áreas de gestão pública, né, tem a área de museus agora, vai ter uma área de residência. Então, é uma oportunidade que surgiu lá atrás e surgiu nas engenharias. Lembro ali de um professor da Federal, né, o Mauro Lacerda lá, que iniciou uma discussão, fez um projeto de lei estadual. Nosso colega Zé Maurinho lá, que trabalhou no início também na concepção disso. E isso da engenharia foi transbordando para todas as áreas, com a oportunidade, então, de jovens profissionais de até 3 anos, não só nas engenharias, na agronomia, na geociência, mas nas mais diversas áreas, praticar a sua profissão, que ele aprendeu num estágio, mas como às vezes o estágio é 100 e poucas horas, às vezes não dá aquela vivência, aquela experiência que dá segurança para o profissional. A residência não. A residência são 30 horas semanais, por 2 anos, no caso do modelo do Estado, com uma especialização que qualifica também junto, e isso torna mais seguro e mais já qualificado onde? Na área de ambiental, como o Pellegrino citou como exemplo, o pessoal entende o processo de licença ambiental, conhece os órgãos ambientais, e quando ele vai para uma iniciativa privada ou ele monta um negócio próprio, ele se qualifica e consegue fazer com que essas licenças ocorram de uma forma mais rápida, mais ágil e com qualidade. Então, a gente fica muito feliz de ver todo esse movimento. É uma economia para a máquina pública também. Claro, falando nisso, eu queria trazer uma reflexão aqui, que o presidente Ascari ele tem falado muito sobre a importância da participação na vida pública. Vocês sentem que essas ações da SET, parceria com o CREA e tudo mais, tem feito com que os alunos se importem mais com a vida pública, tenham mais cuidado com decisões políticas, ou isso não acontece? Olha, eu falo primeiro aí, depois eu complemento. Eu acho que não só dos estudantes, eu acho que dos profissionais também. Eu acho que é muito importante que todos cuidem da coisa pública. Eu acho que é fundamental como sociedade para construir. O que a gente fez na ciência e tecnologia é parar de ser passivo e ser mais ativo. A gente começou a ir para a sociedade como um todo. Eu falo que é um processo de mobilização. A gente começou a mobilizar a sociedade para a pauta de ciência e tecnologia. Então, o CREA foi um dos primeiros parceiros, né? Hoje nós temos a FIEP, a FAEP. Então, a gente tem várias ações hoje de mobilização. Eu posso citar algumas. A gente criou 9 agências de desenvolvimento regional, onde a universidade é ponta de lança para o desenvolvimento da região. Onde a gente tem uma governança da sociedade civil junto com a universidade para programas e projetos que são importantes para o desenvolvimento da região. O Projetec faz parte dessa estratégia de mobilização, que é a GEUNI. Esse programa da FIEP, da produtividade, a Jornada da Produtividade, também é um programa de mobilização, né, de como a academia pode auxiliar o setor industrial a aumentar a sua produtividade para que a gente aumente a nossa competitividade a nível mundial. Eu acho que isso é um grande ponto, né? Nós temos outro programa que é com o Sebrae agora, que a gente colocou 50 agentes de inovação, que faça a ponte entre a universidade e o mercado nas regiões. Então, são vários programas e ações para que a gente possa mobilizar a sociedade como um todo de transformação. A gente precisa transformar a sociedade como um todo, né? E a ciência e tecnologia, na era que a gente vive do conhecimento, é fundamental para tudo isso. Inclusive, foi discutido hoje de manhã,
Semana que vem eu volto para Foz, no dia 2, na semana que vem não, na outra, no dia 2 de dezembro, nós vamos fazer o primeiro encontro de mudanças climáticas aqui. Né? Nós fizemos um arranjo dos melhores pesquisadores do Paraná para discutir as mudanças climáticas aqui no estado. Faz mais de um ano que a gente financia já essas pesquisas e a gente vai fazer o primeiro encontro estadual aqui para discutir o impacto das mudanças climáticas aqui no Paraná. Então, assim, e é isso, a gente tem que mobilizar todos para que a gente possa criar uma sociedade mais justa. Só queria lembrar que a gente está gravando esse programa durante o EPEC, hoje é dia 21 de novembro. Então, só para deixar registrado aqui que a gente citou algumas datas. É 2 de dezembro, quem quiser vir após. Mas isso que o Pellegrino mencionou, eu queria enfatizar, né? Essa possibilidade, Guilherme, que você perguntou, né? Se, com esses programas que a SET tem feito, se ela tem qualificado também enquanto, diria, profissionais que vão ser mais cidadãos, que vão estar entendendo. Veja o exemplo do Projetec, né? Nós nos colocamos a fazer trabalho para pequenos municípios, até 30 mil habitantes. E é um grande desafio, porque esses municípios têm dificuldade de recursos, têm dificuldade de ter profissionais de engenharia, de arquitetura. E aí, muitas vezes eu vi profissionais que chegavam, olha, poxa, vamos desistir dessa prefeitura. Eu falei, não, precisamos persistir, continue. Porque, digo para vocês, esta é a prática da sua profissão. Você como profissional, você aprende na universidade a questão das técnicas, de como fazer cálculos de projetos de engenharia, como executar uma obra. Mas o dia a dia da profissão, ele é recheado de problemas, de desafios que o profissional tem que aprender. Então, a residência ou o Projetec são oportunidades muito especiais, com uma orientação de profissional mais qualificado, experiente já de mercado, que atua naquela área, de passar para esses jovens profissionais, né? E ele vai conviver numa cidade pequena, onde faltava um serviço de engenharia, e ele vai estar contribuindo, como a gente falou, de ter uma escola, de ter um posto de saúde. Eu tenho certeza que isso faz com que ele se qualifique enquanto cidadão também, né? Esses programas novos que estão sendo feitos com o Sebrae ou com o Senai, né, de melhoria de produtividade, ele vai estar entendendo a dificuldade que existe naquela indústria e como superar essa dificuldade para implementar na prática, né? E esta é uma orientação que eu gosto muito do nosso secretário, né, olha, os programas hoje, a gente até tem uma boa disponibilidade de recursos, mas são programas que precisam trazer retorno para a sociedade paranaense. E não é só uma questão de lucro, de receita, mas em algumas áreas de melhor qualidade de vida para a população, como tem áreas de saúde, né? Então, é importante que o investimento em ciência e tecnologia, numa área de conhecimento, como o Guilherme ressaltou, ele resulte em melhoria de vida para a população paranaense. É uma diretriz do nosso governador, do nosso secretário, que nós, dentro das políticas que temos aí, dentro da secretaria e dentro da área que o Pellegrino é diretor, está instituindo, a gente tenta implementar essa diretriz do governador, do secretário, de cada vez mais qualificar, né, pensar nesse cuidado. Eu vejo esse destaque que o Pellegrino sempre deu, né? A gente olha o Projetec, o pessoal, é bom para os municípios não estar levando projeto, mas tem o segundo objetivo que é fundamental, é preparar pessoas que não é só aqueles 3 anos, aqueles 2 que eles estão atuando ali, eles vão ficar para o resto da vida como profissionais que conhecem, às vezes até gostam de um município de pequeno porte, possam vir a ser profissionais, morar naquele município, né, e se tornar cidadãos que vão transformar a sociedade. A gente estava conversando hoje com o secretário de Inovação de Açaí, né, que está entre as 7 cidades mais inteligentes do mundo. O Projetec atendeu Açaí, tá? Olha só. É um belo projeto de uma escola lá que foi ampliada, né, assim, muito bacana, né, Açaí que é cidade inovadora, né, reconhecida, né? E assim, eu estou fazendo um link aqui, porque ele falou, a gente falando de inovação, né? Ele falou exatamente que a inovação tem que começar do investimento nas pessoas. Anda de mão dada com o lado social a inovação, né? Às vezes a gente pensa que a inovação está muito em só altas tecnologias e tal, e tudo começa das pessoas, né? Então educação, né? A base, né? Açaí acho que é um grande exemplo. A Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, é parceira do município de Açaí, né? A gente tem um curso pré-vestibular que a gente apoia para os alunos, que eu não sei se ele falou, mas o município lá, se a pessoa vai para uma particular, dependendo, eles até o município paga a faculdade. Então a gente tem um programa lá da UEL de cursinho pré-vestibular e temos um curso de inglês
né, para os alunos da escola pública também, né, que é uma escola bilíngue do município. Parece que trilingue agora. É trilingue, japonês. Japonês né? foi incluído também. Para quem conhece Açaí faz todo o sentido, né? Porque Sim. Açaí é uma cidade de colonização japonesa, né? Assim, ó. E uma coisa que eu queria muito ressaltar de Açaí. Você veja, não é um município, né? Se não me engano, são 13 mil habitantes, uma coisa assim, né? Veja, não importa o tamanho do município, depende da vontade dos gestores, né? Se de buscar parceria. O Igor é uma pessoa conhecida, né? Na SET, porque foi atrás, buscou programas e conseguiram, né? E foram reconhecidos com a premiação As cidades mais inteligentes do mundo. E a gente está aqui durante o EPEC, entidade de classe. Como que as entidades de classe atuam, participam desses projetos? Existe alguma participação? Olha, primeiro, em relação ao Projetec, diretamente, né, há um termo de cooperação, né, entre o CREA e a SET. O CREA tem sido muito parceiro na questão de divulgação, né? Estamos conversando, houve um esforço de divulgação do Projetec para que as prefeituras conhecessem. Mas eu converso muito com os gerentes, até pela facilidade de ter sido presidente, né? E há uma situação que muitos engenheiros das prefeituras ainda não chegou a informação do Projetec. E como o CREA tem um contato muito direto, né, seja por fiscalização, quando um engenheiro vai regularizar alguma questão e ele precisa acessar os serviços do CREA, ele tem sido um parceiro do CREA através né, assim, dessa informação que leva do Projetec para esses municípios. Tem uma outra situação, né, recente que a gente teve. Os profissionais que estão no Projetec, eles assinam a RT. E ao final, eles terão um acervo técnico. Então, é outra situação que o CREA tem nos ajudado, informando como corretamente registrar as RTs e como esses profissionais, né, teve um colega, não sei se eu até comentei com o Peregrino esses dias, lá de Camporão, ele precisou de um acervo. E ele falou, olha, eu entrei no Projetec porque eu sabia que eu conseguia sair com acervo técnico e ia poder trabalhar fora. E ele teve uma dificuldade de documentação, conversei com o Hélio lá, nosso gerente da Regional Maringá, né, porque ele é de Campo Mourão, atendido por Maringá. E eu saí o acervo, ele ficou muito feliz, falou, poxa, olha que bacana, né? Trabalhei no Projetec e saí com acervo de ter realizado vários projetos devidamente registrados. Então o CREA também nesse sentido é um parceiro. E as entidades nos ajudam a divulgar. A capilaridade do CREA contribui. Fantástico, exatamente. E que outros projetos, a gente sabe que tem vários projetos, né, da SET em parceria com o CREA. Quais são outros projetos que vocês... Então, a gente nós temos uma residência em gestão pública e a ideia é que a gente abra a vaga no curso de pós-graduação em gestão pública para os auxiliares do CREA, para que eles possam ter a noção do que é a gestão pública, como é que funciona a gestão pública. Isso foi um pedido do presidente. Nós temos um outro projeto que nós vamos iniciar com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, que é um curso de BIM, de pós-graduação em BIM, para engenheiros dos municípios, né? Então a ideia é que a gente use os 7 escritórios como aula prática para que esse engenheiro, profissional de engenharia que trabalha próximo a esses polos, faça o curso de pós-graduação em EAD e faça a aula prática nos nossos escritórios, né? Então, nós somos parceiros de várias ações, vários projetos. Para nós é fundamental, né, esse diálogo, não só com o CREA, mas com todos os conselhos, com a sociedade como um todo, né? A GIUNE é formada de conselhos da sociedade civil, né, para que a gente possa realmente gerar inovação, né? A inovação se faz com todas as hélices, né? O governo, as universidades, a sociedade civil, então o setor empresarial. Então é essa a nossa política, é isso que a gente pensa em construir para construir o futuro, né? A gente tem muitos desafios aí para frente, né? Aqui hoje foi debatido muita questão climática, eu já dei um exemplo, mas aí tem outros desafios como a inteligência artificial, a biotecnologia, a genética. Então a gente precisa da engenharia, principalmente, que trabalha com tecnologia,
para que a gente possa avançar e criar valor agregado e prosperidade para a nossa sociedade, que é o que mais importa para a gente. Ó, tanto projeto que eu vou citar um que o Pellegrino não citou. Apesar de não estar na diretoria do Pellegrino, tem o Veracidade, Eu estava aqui o Tribunal de Contas do Estado. Ele é da diretoria do professor Osmar, da diretoria de ensino superior lá da SET, mas ele foi, vejam, esse foi SET, as universidades, no caso, foram as universidades onde nós temos curso de engenharia civil, né? Ponta Grossa, o EPG, Londrina, o UEL, o em Maringá, e até Maringá foi não só o Maringá, mas o Moarama também, que tem curso de engenharia, e que eu dou aula, Cascavel, Oeste. E ali, na linha que o Guilherme falou, né? Pensar, até o nome, não sei se o Pellegrino lembra que a gente fez uma reunião, veja, foi até num ambiente tipo esse, na SBPC, na Federal do Paraná, nós fizemos, quando eu estava como presidente, o início de uma conversa desse Veracidade, que ele ia se chamar Formando Engenheiros Cidadãos. Era o primeiro nome, depois houve uma mudança lá para Veracidade, em que a SET financiou, as nossas universidades conduziram com os alunos de engenharia civil, com um coordenador, um levantamento nas obras paralisadas no estado, buscando, né, qual que é a ideia? É muito mais do que só levantar a obra, entender as razões e esses profissionais se tornarem conscientes dos erros que possam ter ocorrido e evitá-los em obras futuras, ajudar que as obras tenham continuidade, o dinheiro público seja usado com muito cuidado e que as obras que iniciam possam ser acabadas para... Claro, toda obra é uma necessidade da população, né? Uma escola, um posto de saúde, né? A capela funerária, como a gente fala. Todos eles são, né? Desde a maternidade até a capela mortuária, são necessidades da população. Então, é muito interessante ver esses projetos levados aí, como Veracidade, que foi olha, 7 TCE, vamos dizer, ICREA, e com isso... levando conhecimento para a sociedade, informação, melhoria e formando cidadãos que são melhores. Esse projeto fiscalizava obras paralisadas, certo, né? Com um levantamento, né? Sempre o CREA teve, né? Aí você veja, eu já conhecia por ser presidente, nós renovávamos várias vezes. O Tribunal de Contas adora o trabalho do CREA porque ele tem dificuldade de fazer levantamento de campo. E com as nossas fiscalizações de campo, nós verificávamos toda a parte da documentação, tirávamos fotos e passávamos para o Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas tinha muita dificuldade de fazer interpretação, criar gráficos, analisar os dados que eram coletados. E ele convidou as universidades, através de projetos no caso de extensão, com bolsas para alunos, que ampliaram esse levantamento, analisaram, alimentaram alguns sistemas e ficou até mais ou menos conversado de ter um Veracidade 2.0, que seria não só as obras paralisadas, mas outras obras que poderiam ter alguns problemas de haver um acompanhamento, né? Houve um evento em Curitiba, lá no Tribunal de Contas, né? Onde as universidades estaduais, a SET e o Tribunal de Contas discutiram os resultados e devem dar continuidade aí em outras ações. Bom, o papo tá bom, mas o nosso tempo passa muito rápido e a gente encerra por aqui hoje o programa. Eu quero agradecer a parceria que a SET tem com o CREA Paraná. Acho que, como do presidente Clodomiro, a gente pode falar que essa parceria tem rendido bons frutos, ele sempre destaca isso. A gente reforça aqui no programa de hoje a importância disso e que venha muito mais, né, por aí. Ano que vem tem novos projetos que vão ser apresentados. Isso. Muito obrigada pela presença de vocês. E gostaria de lembrar ao pessoal que está assistindo que os programas na íntegra estão no YouTube, os cortes estão nas redes sociais e a gente está sempre produzindo conteúdo novo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.